Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao primeiro workshop da Plast Real. Meu nome é René Borges, eu faço parte do comercial da empresa e hoje, nesse workshop online, vocês irão aprender um pouco mais sobre a linha transparente que a Plast Real utiliza, como a aplicação dos nossos materiais ajudou a combater o Covid-19 e principalmente, como nós conseguimos ver em uma dificuldade, criamos uma oportunidade, perfeito? O que é importante a nós entendermos nesse momento? Momentos difíceis sempre irão acontecer, sempre irão existir, mas é importante também ter a noção que esses momentos, eles passam. Como momentos bons, temos que aproveitar, e momentos tão difíceis como estamos vivendo em 2020, que já passou, 2021, que estamos passando agora, que 2020 foi um ano desafiador para muitas pessoas, milhões de pessoas, ou seja, para o mundo inteiro. Só que houve oportunidades que nós pudemos ajudar, tanto empresas, hospitais, profissionais, para contribuir a diminuir a propagação desse vírus. Através do quê? De uma linha transparente, que são a parte de acrílico, a parte de policarbonato, outros materiais de plástico de engenharia, perfeito? Principalmente, nada melhor, quem vai falar um pouco mais desses materiais vai ser a nossa colega Suzel, que também é do comercial e que lá dá uma dica também, que abaixo no link da descrição você pode se inscrever no Eventbrite, que você receberá um certificado e terá uma oportunidade de receber uma pesquisa de satisfação. Sejam muito bem-vindos e um bom proveito de workshop. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Primeiramente gostaria de agradecer por essa oportunidade, por esse encontro, por esse aprendizado. Eu sou Suzel Bogonov, eu atuo na Plast Real, na área comercial, no segmento indústria. Eu faço parte de uma equipe onde a gente faz atendimento comercial e técnico para empresas aí a nível Brasil. E o nosso intuito aí é fazer um atendimento comercial e técnico, né? E trazendo para nós aí grandes parceiros, clientes e amigos. E no encontro de hoje, nós vamos falar da linha dos plásticos transparentes e investigar como eles têm ajudado na proteção contra a Covid-19. E também como o mercado de plásticos, ele se reinventou nesses tempos tão difíceis, né, que estamos vivendo aí, vivenciando. Não tem como falar do plástico sem falar da evolução dele, né? Não tem como começar falando assim, falar assim, vamos falar do plástico transparente e pronto, e acabou. Então, a gente fez assim, pensamos num pequeno texto, falar um pouquinho da história dos plásticos, para a gente conhecer um pouquinho mais mesmo a evolução dele, né? Então, quando ele foi inventado, houve um salto gigantesco na indústria, em nossas vidas, no nosso dia a dia. Hoje praticamente quase tudo que a gente imagina, ele é produzido com plástico, tudo, o celular, o óculos, enfim, tudo né, o controle do ar-condicionado, tudo envolve plástico, é composto por ele, né? E ao mesmo tempo que ele ajudou nessa evolução, ele também tem tido como um vilão, né, com relação ao meio ambiente. Então, vários estudiosos aí colocou o plástico como um vilão. Por quê? Porque ele demora muito para se decompor no meio ambiente. Tem estudos aí que dizem que tem plásticos, né, que demora 450, 500 mil anos para se decompor, né, na natureza. E pensando dessa forma, também já existem alguns estudos aí, e já tem alguns plásticos, principalmente o acrílico, que são recicláveis. Então, o plástico está em constante evolução. Né? Contrapartida tem toda essa produção, diversos plásticos recicláveis aí, enfim, mas é assunto para outra pauta, né? O nosso assunto aqui são os plásticos transparentes. E aí vocês vão colocando também aí as sugestões, as ideias, os questionamentos, né, que vocês têm. E voltando um pouquinho para a história dos plásticos, em 182 anos atrás foi criado o plástico que transformava a humanidade. Ele foi criado baseado em cima de produtos naturais, né? Resistentes a temperaturas. Tá? Ele foi desenvolvido, foi através de produtos naturais, colocado com algumas, através de temperaturas,
foi desenvolvidos plásticos diferentes, só que sempre com produtos naturais, tá? Em 1870 foi produzido a celulose através da celulose das plantas. Em 1907 foi criado o primeiro plástico totalmente sintético e comercialmente viável, o baquelite. Aí começa toda a revolução dos plásticos, aí a gente começa a comercializar e aí começa, então é a era dos plásticos modernos, feitos à base de petróleo, carvão e gás natural. Em 1932, a gente teve a criação do poliéster. 1933 o PVC e 38 o nylon. Aí 39 PU, 1941 a gente teve o Teflon, que também é conhecido como PTFE, né? A sua sigla é o PTFE. E 1943 o silicone. Pessoal, vai colocando aí as suas perguntas, suas dúvidas que a gente vai respondendo, tá? E aí em 1949 foi instalado no Brasil a primeira fábrica de plásticos, a Bacon S.A. Eu só não sei se a pronúncia do nome da fábrica é essa realmente, né? Não consegui saber realmente se é essa a pronúncia. E ela fez a produção de poliestireno, né? E com a criação dos plásticos, ele começa então a substituir alguns materiais utilizados há milhões de anos, como o vidro, a madeira, o algodão, a celulose e metais. Então o plástico ele vem mesmo para tomar conta assim do mercado, né? O mercado de plásticos ele surgiu e a tendência é sempre essa evolução e novas matérias vão surgindo e com relação também a esses materiais que são recicláveis, surgindo novos materiais. Em 1984 surge então a Plast Real. Essa é a empresa aqui que nós trabalhamos. Eu, minhas amigas aqui, duas Bias que estão me ajudando aqui nesse momento. E a Plast Real começa a fazer parte da história aí dos plásticos, né? Da evolução dos plásticos. E hoje a Plast Real tem 37 anos de mercado. E a Plast Real é considerada uma das principais empresas do segmento do Brasil, né? Além dos plásticos transparentes, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aí, um pouquinho de cada um, né? A linha dos plásticos transparentes na Plast Real é forte, mas também ela possui uma linha de produtos com uma gama enorme. Dentre eles, nós temos os plásticos que são standards. Pode mudar, por favor, Bia? Obrigada. A gente tem os standards, que entram o PAD, o PP, o PU e as cortinas de PVC. A gente tem os plásticos de engenharia. Eu tenho ajuda aqui, gente. Imagina que eu ia conseguir falar sozinha tudo isso. Né? Nós temos ajuda aqui, claro. A gente tem os plásticos de engenharia, que a gente tem aí o nylon fundido, o nylon fundido T, o TM, o L, né, que são o TM e o L, que são os aditivos, o HMW, o poliacetal, o PTFE. Poliacetal é muito utilizado, bom, todos eles são super utilizados hoje aí com plásticos de engenharia. A gente tem os laminados, que são o Celeron, Fenolite e PVE. Dentro da comunicação visual, a gente também trabalha com o ACM, o PS, o PVC, o acrílico. Na comunicação visual também entram os plásticos transparentes, que nós vamos falar aí um pouquinho mais pra frente aí, só que pensando aí na questão pandemia, que é o acrílico, o policarbonato e o PS cristal, que também são muito utilizados na comunicação visual. E o PS branco também, né? E nós temos a linha dos transparentes, que são o policarbonato, acrílico, PS e PETG. Um dos principais diferenciais da Plast Real são os plásticos de engenharia, que por suas características e aplicações, eles podem substituir, em muitos casos de forma eficiente, materiais como o aço, a cerâmica e o metal. Então, assim, é um diferencial da Plast Real. Nós atendemos, sim, todas essas linhas, tá? Então, a gente tem clientes aí de portes aí que a gente atende, sim, toda essa linha de plásticos de engenharia, né? E o plástico, ele está em constante evolução e considerado essencial para o progresso da humanidade, né? Quer queira, de repente, algumas pessoas questionem a questão do meio ambiente, ele está aí para a nossa evolução e
não tem jeito, né? E nós vamos ter o cuidado com o meio ambiente e vão surgir materiais recicláveis e já estão surgindo cada vez mais. Agora, voltando ao nosso tema aí, central do nosso encontro, e em dezembro de 2019, a humanidade aí, ela foi tomada aí pela Covid-19, né? Ela vem assombrar a humanidade. E justamente nesse período todo, nesse momento, o plástico entra forte no combate e vacinação contra o vírus. A gente tem essa questão aí toda, né, agora, né? O plástico veio para ajudar ainda mais, né? E infelizmente nós vivenciamos a triste realidade de muitas perdas aí pelo mundo todo. E nessa pandemia, nessa tristeza toda, nós tivemos na Plast Real muitos casos e, enfim, a Plast Real se solidariza com todos, né? Não tem como ser diferente, né? Num momento tão difícil. E em meio a toda essa loucura, surgiram muitas ideias, a busca, né, de materiais, a busca aí de peças, de produtos que poderiam ajudar aí no controle contra essa doença, né, na questão de proteção mesmo. E aí surgiram vários projetos. Alguns projetos deram super certo, que estão sendo utilizados até hoje, né, como os escudos de policarbonato, de acrílico, de PS, e outros projetos que deram certo no início e hoje não são tão utilizados, né? Esses projetos, eles demandaram muito a utilização dos plásticos transparentes, muito, assim, vamos dizer que o crescimento desses plásticos na Plast Real foi praticamente de 50% para mais. E aí nós temos o policarbonato, o acrílico, PETG e cristal. O policarbonato hoje, a gente pode afirmar que foi um dos materiais mais comercializados na Plast Real. O acrílico também, ele teve considerável, pode mudar, Bia, teve considerável aumento, ela tá rindo aqui que eu peço pra ela mudar, é meu ponto aqui. O acrílico, ele teve um aumento de consumo grande também, não só aqui no mundo, tá? Esses materiais tiveram um consumo gigantesco no mundo. Tanto é que hoje a gente tem algum problema aí com algumas matérias-primas, né? A gente está tendo essa dificuldade neste momento. Em pesquisa, alguns países relatam que a demanda pelo acrílico cresceu em torno de 30%. E mesmo pós-pandemia não vai parar de crescer. Acredito que em torno de 6% ao ano, durante 5 anos respectivos, esse crescimento vai acontecer ainda pós-pandemia. Então a gente tem essa transformação aí no momento, em função da pandemia no mundo, e o plástico vai continuar nesse crescimento, tá? Porque eu acredito que depois, mesmo com a vacinação, a gente vai ter algumas coisas que a gente vai continuar seguindo, né? Algumas proteções aí que a gente não vai deixar de utilizar, né? E aí, um dos projetos que foram utilizados foram as barreiras de proteção, os escudos, né? Isso é utilizado no mundo todo, né? No comércio, lojas, restaurantes, bancos, clínicas, hospitais, empresas, enfim, refeitório das empresas, né? Isso no mundo. Então, para fazer esses escudos, foram utilizados aí o policarbonato, o PS cristal e o acrílico. Cada um na sua classificação, né? Tem empresa local que pensou num projeto um valor um pouquinho menor, pensou no PS, de repente uma durabilidade maior no policarbonato, numa beleza, né? Num lugar que fique mais elegante, tal, no acrílico. São classificações diferentes para esses materiais, mas eles estão sendo utilizados para o mesmo trabalho, tá? A gente teve também as máscaras de proteção, né? A Face Shield, que foram implantadas, utilizadas com policarbonato, os EPIs, né? E tiveram também aquelas ideias que no início elas foram implantadas e hoje a gente não vê muito mais, que foram aquelas proteções internas para os carros, né? Que dividia o passageiro do motorista, aquelas proteções para elevador, né? Dos teclados e aquelas proteções das macas, né? Enfim. Aí a gente teve esse boom do crescimento do plástico transparente
e ainda se procura muito. A gente está em expansão, tá? O mercado está em expansão e a gente se reinventou aí a meio essa pandemia. E agora a gente vai falar um pouquinho de cada material, um pouquinho da sua classificação aí, essa parte técnica, de como é cada material, tá? Rapidamente aí. A gente começa a falar então do PS. Tá? O PS ele é um termoplástico. Quando a gente fala que é um termoplástico, é porque o material ele pode ser amolecido pelo calor e endurecido pelo frio repetidas vezes sem perder a sua propriedade. Tá? Então ele tem essa capacidade, tá? Diferentemente do termorrígido, que ele só pode ser feito isso uma única vez, tá? Então o PS é um dos plásticos mais utilizados na comunicação visual. Ele é utilizado nesse momento de pandemia para fazer as proteções, mas ele é muito utilizado na comunicação visual porque ele tem um baixo custo. Ele aceita adesivagem, ele aceita impressão digital, serigrafia e UV. Aí nós temos o PS luminária, a gente tem o PSI, né? A gente tem o PS tricamada e o PS cristal, tá? O PS luminário, o nome já diz, ele é muito utilizado para fazer as luminárias, para fazer abajures, para fazer tetos de elevadores. Se você entrar no elevador e observar o teto, provavelmente o que tem ali no teto do elevador é um PS luminária, tá? E diversas peças de decoração também. O PSI, que é o chamado poliestireno de alto impacto, são as chapas brancas e coloridas. Também você pode cortar, adesivar, são muito utilizadas na comunicação visual, tá? E a gente tem o PS cristal, que dos tipos do PS, ele é um dos mais, ele é frágil, é o material mais frágil, ele pode quebrar com facilidade. Tá? O PS cristal, quando ele quebra, ele fica pontiagudo. Então, assim, você tem que conhecer, quando você for trabalhar com esse material, ou o seu cliente pede esse material para você, eu acho que é muito interessante você realmente indicar quais são as qualidades, né, desse material e quais são, o que pode acontecer também dependendo do projeto do teu cliente. Então é legal você conhecer realmente o projeto do teu cliente e indicar para ele realmente. Então, por exemplo, se ele não vai poder ter quebra no projeto dele, ele não vai poder usar o PS cristal. Então indica sem medo mesmo, comenta sem medo que esse material ele pode quebrar e pode ficar pontiagudo, ok? A cliente fala, não, eu preciso de um material que é de baixo custo, para mim vai ser atendido, tranquilo. Mas informa o seu cliente dessa questão do PS cristal, ok? E aí ele pode ser utilizado na produção de displays também, aceita corte, aceita dobra, colagem, tá? Mas ele também, dependendo como a pessoa faz o corte, a dobra e a colagem, ele pode dar uma craqueladinha, pode ficar um pouquinho esbranquiçado. Então tem que ter um trabalho diferenciado com esse material, tá? Então fala para o cliente, não tem problema você não falar, não esconde para o cliente, porque o cliente vai estar comprando o material e vai saber o que ele está levando, né? Ele vai saber como que vai ser, como ele vai trabalhar com esse material, ok? E ele também está sendo usado nas proteções. Ok? Não pode usar produto químico para limpeza dele, como também não pode usar nos outros, né? Sabão neutro. E se ele riscar, ele não tem como você polir esse material, né? Uma vez ele riscado, você não tem como tirar esse risco desse material, ok? E no comércio em geral, muito PS cristal tem sido utilizado sim, tá? Que mais? Tá de ponta cabeça, meu amor. A minha colinha tá de ponta cabeça, gente. Espero que eu esteja ajudando vocês aí de alguma forma, tá, pessoal? Ai, ai. A gente tem o PS tricamada, tá? O tricamada, ele é branco, porém, quando é feito o corte nesse material, pode acontecer, na espessura dele, aparecer um filetinho colorido, por ele ser reciclado, né? Material reciclado. Tem que informar também o seu cliente, porque se o seu cliente for fazer um display que não pode aparecer, que tem que ser totalmente branquinho, que ele vai ser totalmente branquinho, esse display, esse cliente vai ter problema porque vai ter um filetinho colorido lá. Então pode acontecer de ser um filetinho cinza, às vezes verdinho. Então avisa o cliente também, olha, esse material se você for cortar e tal, pode acontecer. Aí o cliente vai falar, não, tudo bem, serve, não serve pra mim,
tá? Também pode ser cortado, dobrado, as mesmas características dos outros, tá? O PS, nenhum deles tem durabilidade no sol, tá? Todos eles podem ficar amarelados, tá? Porque eles não têm o tratamento UV, tá? E eles propagam chama. Então, por exemplo, se tiver algum projeto em hospital aí para placas, comunicação, não pode colocar o PS, ele não é aprovado porque ele propaga chama, diferentemente do PVC, ok? Agora nós vamos falar do policarbonato. Policarbonato compacto, ok? O policarbonato, ele tem excelente transparência, tá? Ele é altamente resistente ao impacto, ele é 250 vezes mais resistente que o vidro, ele pesa 8% mais leve que o vidro, e ele é de 30 a 40 vezes mais resistente que um acrílico. O policarbonato, ele tem sido utilizado assim, o crescimento dele assim, foi exorbitante nesse momento de pandemia. Ele e o acrílico são os materiais mesmo que estão sendo extremamente comercializados no mundo todo. Utilizado muito para EPI, né, em função da sua transparência. Diferentemente do PETG, ele não deixa a visão turva. Então, por exemplo, se um profissional da saúde utilizar o equipamento o dia inteiro com um policarbonato, por exemplo, ele não vai ter, a visão dele não vai ficar turva, não vai deixar ele com dor de cabeça, por exemplo. A gente detectou no início da pandemia que alguns materiais estavam deixando a visão um pouco turva, fazendo com que as pessoas tivessem um pouco de dor de cabeça. O policarbonato ele não dá esse efeito, então por isso que ele é muito utilizado para EPI, né? Ele tem o tratamento antivioleta, tá? UV, ele pode ficar no tempo, ele é auto-extinguível, ele não propaga chamas, ele pega fogo, mas ele não propaga chamas, e ele pode ser dobrado a frio, porque como ele é muito resistente, ele não quebra, né? Ele aceita também impressão UV, ciclo screen, também pode ser usado na comunicação visual. Por ele ter o tratamento UV, ele também é muito utilizado para fazer coberturas, né? Muito, a nível mundo também. Dão em torno assim de 10 anos de garantia para esse material ficar ao tempo, né? Ficar sem amarelar. Mas também tem que ser aplicado de maneira correta, né? Não pode ser aplicado de maneira errada, aí o material não vai ter todo esse tempo de garantia, né? E ele tem uma instalação rápida, enfim, economia na estrutura também quando se trata de cobertura. E com relação à pandemia, a proteção, um dos mais utilizados aí. Ele pode ser usado aí para diversos segmentos, que é segurança, protetor de capacete, viseiras, proteção de máquina, e ele é mais utilizado para Covid também. Tem ele na cor cristal, coloridos, transparentes e leitosas, tá? A espessura dele varia de 0,8 a 12 milímetros, que a gente comercializa aqui na Plástico Real. Vários formatos de chapa. A gente tem a chapa de 1x2, né? Falando em metros aí. 1,22 por 2,44, 1,22 por 3, 2 por 3 e 2 por 6. E nós aqui da Plástico Real, a gente também comercializa essas chapas cortadas, conforme a necessidade do cliente. Então, se o cliente precisar de uma chapa, sei lá, de 1 por 1, a gente vai atender, ok? Ele pode riscar policarbonato e a manutenção aí com relação ao risco dele não é fácil não. Pode até aceitar um polimento aí, mas é um outro processo. Então, ele também, se ele riscar, a gente não tem muita manutenção para a questão dos riscos, tá? E ele não pode ser cortado na laser. A laser queima esse material, então ele tem que ser cortado na router ou manualmente, enfim, tá? Então, ele não pode ser colocado na laser. E a gente tem o acrílico. Acrílico é considerado um material nobre, 100% reciclável, 100%. Aí a gente estava falando anteriormente aí, né, a questão meio ambiente, já um dos materiais 100% reciclável. E a gente tem, ele é produzido de duas formas. A gente tem o cast e a gente tem o extrudado, tá? O cast, ele é produzido através de molde entre chapas de vidro, né? O que proporciona nele melhor resultado em termos de corte, em termos de dobra, de vinco. Né? Ele também aceita pintura, impressão UV direta, aceita corte na laser, corte na router, manual, enfim. Porém, ele não tem tanta precisão na espessura do material, pela forma como ele é produzido. Né? Ele vai ter uma pequena variação assim, as pontas da chapa vai ter uma espessura, o meio dela vai ter outro,
pela forma de produção dele. Diferentemente do estrudado, o estrudado vai ter uma precisão maior aí na espessura do material. Então também isso difere aí quando você for trabalhar, falar de algum projeto com o cliente, é legal também entender o que o cliente precisa e passar essa especificação. Então, se o cliente falar, não, para mim não tem problema, não vai ter problema essa questão da variação que tem de espessura na chapa, eu utilizo o cast tranquilamente. Não, eu preciso que seja mais preciso essa espessura, você indica o extrudado para o teu cliente. Ambos podem ser cortados, adesivados, colados, com cola acrílica, né? O acrílico tem que ser utilizado a cola acrílica para fazer a colagem dele, tá? Diferentemente dos outros, os outros eles aceitam vários tipos de cola, o acrílico é a cola acrílica, tá? E aí também, o extrudado já comentei que tem a precisão da espessura, né, do material, pode passar, Bia, já passei isso. Polimento, o acrílico, se riscar, ele aceita polimento, ele fica lindo, maravilhoso. É um material nobre, realmente. Se você tiver algum problema de risquei minha peça e tal, você vai conseguir polir o seu material. As bordas dele, cortado na laser, ele pode já sair com a borda polidinha, ou então você pode também polir para deixar um brilho maior na peça, tá? O acrílico, ele pode ser cristal, colorido, cores sólidas, cores fantasiadas, tipo, pode fazer cadeira, mesa, peças de decoração. E para Covid, a gente tem utilizado também ele para as proteções também, muito. Além dele fazer o efeito das proteções, ele também dá um efeito de decoração no ambiente, por ele ser bonito, é um material nobre, né? Pode passar, Bia, obrigada. Aceito o polimento, como eu já falei, né? E aí a gente tem também o PETG, que é outro material transparente na linha dos plásticos transparentes, tá? O PETG também é extremamente versátil, e ele pode ser empregado em diversos projetos, tá? Ele pode ser parafusado também, pode ser estampado a quente, pode ser cortado também, pode ser facilmente termoformado, dobrado a frio, sem, o PTG a gente pode dobrar, ele não vai lascar, ele não vai esbranquiçar, ele não vai rachar e nem ficar irregular, tá? E as principais características do PTG é a sua excelente transparência, que ele tem também, alta resistência a impacto, excelente resistência química, boa maleabilidade e ele é excelente para vacuum e termoformagem. Então, para vacuum é um dos materiais aí mais indicados, tá? Porém, numa outra empresa que eu trabalhei, nós fizemos um projeto com o PTG e nós cortamos ele na laser. E durante o processo aí de montagem desse projeto, nós percebemos que ele perdeu um pouquinho a propriedade quando foi cortado na laser, nessa questão de ele não quebrar. Então, eu particularmente, assim, por experiência, eu não indico que ele seja cortado na laser, que ele seja cortado, então, na halter ou de outras formas, e não colocado na laser, porque ele pode perder, sim, as propriedades dele. Isso em função de um projeto que nós tivemos lá, que nós percebemos isso durante a montagem, tá? Percebemos também aí nessa questão pandemia, quando ele foi utilizado para fazer a Face Shield, que ele tinha um pouquinho essa questão aí da visão ficar turva e provocou um pouquinho de dor de cabeça, então não foi mais tão utilizado para isso, né, neste caso, e aí foi mais utilizado o policarbonato mesmo, o PET, enfim. Então é mais ou menos isso. E o mercado de plástico está em ascensão total, né? A pandemia veio, nós passamos aí por dificuldades, né? O mundo todo tem passado. Hoje a gente tem problemas em algumas resinas no mercado em função do que estamos vivendo, mas esses plásticos transparentes, a gente teve um boom, sim, desses plásticos, a gente teve um crescimento grande mesmo. Início da pandemia foi uma loucura aí na procura, e aí todo mundo procurava, até a pessoa que perdeu o emprego lá foi fazer as suas máscaras para revender, ou às vezes um monte de gente para fazer, para doar. Então a gente teve um crescimento gigante, sim. E o que a gente tira de lição nisso tudo é que assim, eu vou deixar uma frasezinha aí pra gente pensar nesse assunto todo aí, que eu acho que assim, no meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade.
né? Claro que a gente não pode pensar em todas as perdas, não pode deixar de pensar em todas as perdas, a gente não pode deixar de pensar e nunca mais a gente vai esquecer esse momento que a gente está vivendo. A gente está fazendo parte da história, né? Daqui, sei lá quanto tempo a gente vai falar lá, né? Sei lá, para os nossos netos, enfim, o que nós vivemos isso, a gente está presenciando esse momento. Mas para o mercado de plástico, ele foi um momento de crescimento para os plásticos de transparente. E assim, o que eu posso dizer é assim, no meio da dificuldade encontra-se oportunidade. E o mercado de plástico ele se reinventou mais uma vez nesse momento de grande transformação para o mundo. Então, é mais ou menos isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho mais aí sobre esses materiais, né, transparentes. Coloque suas dúvidas, suas sugestões, críticas, enfim. E aí logo mais a gente responde aí a cada um de vocês. Muito obrigada. Até mais. Depois dessa grande aula, eu agradeço a oportunidade, esse tempo que você esteve conosco e espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a linha transparente e como você pode criar uma oportunidade no meio de uma crise. Esse é o primeiro workshop de muitos que ainda terão e eu espero que eu possa contar com você das próximas vezes. Muito obrigado e tenha uma boa noite.